O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelo anúncio do Santo Evangelho nós sejamos perdoados os nossos pecados. Hoje não tem 10 páginas não, viu? São só 4. Que maravilha chegarmos no quinto domingo da Quaresma e experimentarmos, é uma experiência mesmo, né? Deus é experimentável, a palavra divina é experimentável. Que bom é experimentar que a misericórdia de Deus foi tecendo este tempo e que no fim deste tempo nós fomos presenteados por duas leituras grandiosas. Refiro-me ao Evangelho da semana passada, a parábola do Pai Misericordioso é uma parábola, mas a parábola fala de realidade, de qualquer evento histórico. A parábola é um estilo literário aberto. Jesus, conhecendo a profunda realidade de todas as criaturas, de todos os seres humanos, utiliza-se da parábola, deste estilo, para nos revelar o coração de Deus e para mostrar também aquilo que é possível acontecer entre os filhos de Deus. Naquele caso, o pecado, seja do filho mais novo, seja do filho mais velho. E por aquela parábola, Jesus planta nos corações a supremacia da misericórdia. Hoje não se trata de uma parábola, é um evento mesmo ocorrido, um evento histórico. Mas é bem interessante que no Evangelho de Lucas, que é o da semana passada, e que nós temos aquela parábola, nós não encontramos paralelo em nenhum outro escrito do Novo Testamento
sobretudo nos evangelhos, né? É uma parábola explosiva. Repito, hoje não é uma parábola, é uma ocorrência mesmo, né? É um evento histórico, um acontecimento real, mas também é exclusivo do Evangelho de João. Você não vai encontrar em nenhum outro evangelho, né? Sabe-se lá, foi a providência, a gente diz assim, né? Sopro do Espírito Santo. Essa parábola só Lucas vai escrever. E este acontecimento da pecadora, da adúltera, só João vai também narrar. Aqui tem umas coisas interessantes. Quando vocês fizerem teologia, vão saber. Os exegetas, eles ainda não conseguem fechar, porque nos escritos mais antigos do Evangelho de João, mas mais antigos não significa que é o original. Logo pode estar no original. Mas o que nós conseguimos ter acesso do século 3 e 4, esse texto não está presente. O que se supõe que é um acréscimo ao texto original de João. Isto não tira em nada a inspiracionalidade da palavra de Deus. É palavra de Deus. Agora, de maneira, como redação, não sabemos aonde esse capítulo 8º foi acrescentado, porque não parece com o resto do Evangelho de João. A linguagem é outra, os termos é outro, o estilo literário é outro. Isso aqui é só para aguçar como é importante estudar a palavra de Deus, viu? Mas não é isso o principal. Voltamos. Escutamos então que ocorreu isto. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, provavelmente rezar. De madrugada voltou ao templo e começou a ensinar. E como era costume, aproximaram-se de Jesus os mestres da lei e os fariseus. Mais uma vez, que coisa chata. Eles não cansam de tentar prejudicar Jesus. Mais uma armadilha. Pode botar na lista aí, foram muitas. Eles trazem uma mulher surpreendida em adultério, e é muito interessante que aqui no versículo 2º, o início da perícope diz assim: de madrugada Jesus voltou ao templo e começou a ensinar. Provavelmente estava ali na aurora, ainda um pouco escuro, né? Mas não é preciso o povo sair de casa para escutar ensino 4 da manhã. Pode ser, né? O povo acorda às 4 para rezar com o Frei Gilson, graças a Deus, né? Então, quem sabe, né? Era madrugada. E um horário que simboliza mesmo, assim, coisas escondidas, pecado. É muito simbólico. Adultério. Hoje é durante o dia, qualquer hora, enfim, né? Mas o símbolo da escuridão ainda é muito forte. Eu faço escondido. Minha fraqueza, minha malícia, meu pecado. A mulher foi surpreendida numa madrugada, pega em adultério, e levam-na para a presença de Jesus, com a intenção de criar uma armadilha. A estrutura narrativa, ela contém 4 cenas: a armadilha, o silêncio de Jesus e o gesto sobre a terra, a retirada dos acusadores e o perdão e a conversão. São 4 as cenas que compõem a narrativa. A mulher então é trazida e colocada diante de Jesus. Na armadilha, a armadilha consiste no seguinte: se Jesus perdoa a mulher, porque eles, por conhecer Jesus, eles já achavam que Jesus iria perdoá-la, eles conseguem como que incriminar Jesus na lei judaica, porque a lei mandava apedrejar. Jesus fica ferradinho com os judeus. Você é contra Moisés. Isso é uma armadilha. Se Jesus, o que não era provável, né? Se Jesus cumpre a lei de Moisés, Jesus provoca a ira dos romanos, porque depois do domínio romano na Palestina, muitas normas, muitas leis judaicas eram proibidas, e uma delas é esta: estava proibido aos judeus executar pessoas, né? E também por adultério. E agora como é que fica Jesus? É melhor estar nas mãos dos judeus ou dos romanos? Mas a nossa categoriazinha pequena, né? O nosso dualismo só consegue pensar numa coisa ou noutra. As nossas fabricações, né? Leis também são fabricações humanas.
Quem foi que disse que Deus mandou matar os adúlteros? Moisés foi quem disse. Moisés é Deus? Em algum momento, essa produção cultural, legal, servia para alguma coisa. Me entendo, servia, viu? Porque matar não serve para nada. Serviu, né, ali. Mas Deus não mandou. E a armadilha para Jesus é esta. O que é que Jesus faz? Porque ele é Deus, né, minha gente? Pelo amor de Deus, Jesus é Deus. Você acha mesmo que Jesus ia se enrolar com um pedacinho de linha desse? Se enrolaria a gente, né? Menino, e agora? Me ferrei. Ele dizia outra coisa, mas as crianças estão aqui, né? Me ferrei. E Jesus? Isso é um pedaço de linha para Jesus, assim. Facilmente ele tora, como ele fez. Ele galgou, subiu, ofereceu não uma terceira saída, né? Uma terceira solução. Ele ofereceu uma correção tão profunda que devolve a verdadeira lei e a verdadeira vontade de Deus sobre os homens, que é regenerá-los. O pecado está errado, e naquele contexto era até crime, né? Porque não está na lei, então é crime. É crime adulterar. É crime. Então aquela mulher era uma pecadora e uma criminosa. Adultério para o judeu é crime. É uma criminosa. O que é que Jesus faz? Segunda cena. Toma aí, Jesus, para o Senhor a bomba. Agora a gente lhe pega agora. Aí Jesus desce. E começa a escrever com o dedo. Não é assim? Quem é que sabe o que é que Jesus escreveu? Pegadinha para vocês. O que é que Jesus escreveu? Já conseguiu encontrar em algum lugar? Alguém que dissesse, explicasse, revelasse? Se me disser, levantar o dedo aquele que é mentira, porque nunca descobriram. Pegadinha. Ninguém sabe. Nem os padres da igreja, nem trechos bíblicos ou extra-bíblicos. Não se sabe o que Jesus escreveu. Não se sabe. Portanto, assim como a parábola é aberta a nossa possibilidade de contemplação. Foram dois os momentos. Quando Jesus recebeu a mulher, não é? E a acusação ali dos mestres da lei, Jesus se inclina uma primeira vez. Depois eles veem que Jesus deu o silêncio por resposta, eles instigam mais uma vez. Aí Jesus se levanta e diz assim: quem não tiver pecados, quem dentre vós não tiver pecados, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. Aí o texto diz que Jesus volta a continuar a escrever. Quem sabe Jesus, na primeira inclinação, tenha escrito assim: hipócritas. Não sabemos. Hipócritas. E quem sabe, na segunda inclinação, Jesus tenha escrito assim: eu te absolvo. Ou como está ali no confessionário em latim, né? Ego absolvo a peccatis tuis. Depois vocês, quem não viu ainda, em cima ali no confessionário, tem essa frase. Ego absolvo a peccatis tuis. Eu te absolvo dos teus. Quem sabe Jesus escreveu isso? Não sei. Tem um autor que diz assim: gosto de pensar que Jesus escreveu assim na segunda vez, olhando para a mulher. Futuro. Não passado. Futuro. Por que tem que ser só passado? Por que tem que ser só crime? Por que tem que ser só pecado? E por que tem que ser só ela? Não dá vergonha, não? O sentimento de hipocrisia? Não dá vergonha, não? Olhar, né, imaginar ela ali e dizer assim: meu Deus, eu já fiz a mesma coisa. E se você não fez, poder pensar assim: eu já fiz próximo. Eu já tive vontade. E a misericórdia de Deus me preservou, não é assim? E não tive coragem. Ou dizer assim: nunca fiz nada dessa natureza. Pronto, ok, bloqueia. Luxúria, pecados relacionados à castidade, etc. Mas já fizeste outras coisas? Por que só ela? E por que pedras a ela? E para mim, vida. Está errado. Está vendo que não é justo? E está vendo que nem toda lei é justa? Isso a gente já sabe. Nem toda lei é justa. Jesus escreve
Quem sabe Jesus escreveu o pecado da mulher e deixou na frente de todo mundo o vento levar. De repente a escrita sobre a areia ficou sem forma. O vento levou. O vento do amor de Deus. Não porque diz, minha bichinha, né? Ou nada. Você errou mesmo. Você foi malicioso, você foi pecadora. Né? Ave Maria, os homens se enxergam assim, viu? Por favor, nada aqui é uma mulher, mas aqui a figura é representativa. Somos nós. Ninguém sabe o que Jesus escreveu. Mas o perdão foi dado. Os acusadores começam a recuar. A multidão se dispersa, fica somente Jesus e a mulher. Nem eu te condeno, é a quarta cena. Vai e de agora em diante não peques mais. Olha, essa palavra aqui precisa ressoar, viu? Para a gente não brincar com a misericórdia de Deus e esquecer que no fim de todo o perdão existe uma exortação. Não peques mais. Mesmo sabendo que em um ou outro pecado, né, situação é possível cair. Mas essa palavra deve ser fortalecedora, curativa e fortalecedora. O pecado é ruim. Então, quando Jesus diz, não peques mais, é o mesmo que estou dizendo, eu quero lhe salvar, criatura. Você está fazendo mal a si mesmo e ao outro, não peques mais. Essa palavra, essa exortação amorosa no fim do perdão. Não peques mais. Eu deixei os padres da igreja descansar um pouquinho esse domingo e fui recorrer, porque estava rezando, né, para a homilia, como é preciso fazer. E o Senhor me fez lembrar de um autor. Eu digo o Senhor mesmo porque vocês podem ver que em 3 anos e um pouquinho eu nunca citei Eckhart. Aí Nosso Senhor diz assim, vá ler Mestre Eckhart. Eu digo, como é? Mestre Eckhart? Por que o senhor quer que eu leia Mestre Eckhart? Mestre Eckhart é um místico alemão do século XIV. Eu digo assim, por que o que é que o senhor, né? A gente já vai perguntando a Jesus, sim, o senhor é o quê? Quer dizer o quê para mim, para o meu povo, meus paroquianos? Nosso Senhor, cala a boca, obedeça, leia, né? Tá bom, então vamos lá. Então eu fui até o Mestre Eckhart, no século XIV, um místico alemão, que nos ajudou e nos ajuda a perceber a profundidade desse acontecimento que Jesus viveu com aquela mulher. O Mestre Eckhart, ele diria assim, se tivesse diante daqueles acusadores, dos mestres da lei e dos fariseus, que apresentavam uma ideia de Deus que consente com a morte do pecador. O Mestre Eckhart diria assim, peço a Deus que me livre de Deus. O primeiro Deus, o Deus verdadeiro. Peço a Deus que me livre de Deus. O segundo Deus é falso. É o Deus que a gente inventou. É o Deus que Moisés inventou. É o Deus que a lei inventa. Peço a Deus que me livre de Deus. Me livre. Eu não quero crer em Deus, neste Deus. Eu quero crer no verdadeiro Deus, diria ele. Mestre Eckhart diz que a mulher representa a alma caída, ferida e humilhada diante da lei, isto é, do julgamento. Jesus, silencioso e compassivo, escreve no chão, gesto interpretado por muitos místicos como contemplativo, uma verdadeira suspensão da lógica da acusação. Veja como as cenas vão avançando. Esse movimento de Jesus de silenciar é tão poderoso que Jesus suspendeu a força, a rapidez com que as coisas estavam acontecendo. Um simples gesto e Jesus suspende a velocidade da lógica da acusação. Um pouco mais de demora e a mulher já estava apedrejada e morta. E Jesus dá o silêncio como resposta e suspende essa lógica. Os gestos de Jesus são tão simples, mas todos eles são muito poderosos. Isso é óbvio. É Jesus. São gestos poderosos. Suspende a rapidez daquela lógica e vira o jogo. Quando Jesus diz, eu também não te condeno, ele liberta a alma do peso da culpa e do medo, permitindo que naquela mulher nasça ele, o Cristo interior nela. A misericórdia, naquele momento, portanto, não é só perdão, é gestação de Deus. Olha só. A mulher não sai só vazia, né? Ai, meu Deus, graças a Deus. Ui. Ai, meu Deus, nunca mais eu peco. Ai, meu Deus, estou vazia, estou livre. Não. Foi gerada nela a presença de Deus na alma dela. Aquela mulher já não é alguém vazia, é alguém cheia da presença de Deus. É gestada Deus na alma daquela mulher.
A mulher se vê diante do nada, exposta, julgada à beira da morte. Nesse momento limite, ela encontra o ser absoluto, não como juiz, mas como graça. A frase de Jesus é um exemplo da graça que aceita o ser apesar da culpa. Aceitar o fato de ser aceito, apesar de não ser aceitável. A mulher está ali, no meio, no centro de uma roda feita de olhos que cortam, de dedos que apontam, de pedras que pesam antes mesmo de serem lançadas. Ela é o que resta quando o mundo se recolhe à sua própria retidão. Retidão hipócrita, né? Ela é o eu nu, sem defesa, sem disfarce, sem máscara. Jesus se abaixa, não responde, não julga, escreve no chão como quem toca o fundo das coisas. Vou parar aqui. Como quem toca o fundo das coisas. Numa primeira leitura, numa primeira interpretação literal, ou como eu gosto de dizer, numa primeira camada da Escritura, o que é que você lê como chão? Chão. Jesus botou o dedo na terra, eu disse há poucos segundos isso. Jesus colocou o dedo na terra e pronto. A pessoa não abre o evento. Abra o evento, o chão é a nossa alma. Jesus bota o dedo na nossa alma e escreve nela uma vida nova. Uma possibilidade nova. Escreve, bota o dedo no nosso coração e escreve a palavra perdão. No rito da confissão, agora que eu estou ouvindo dentro do confessionário, nem posso mais, né? E também nunca fiz muito isso, enfim, não sei porquê. Mas o rito da confissão prevê a possibilidade do padre tocar a cabeça da pessoa no momento da absolvição. Haver um contato físico entre a gente. Você sentir uma mão, que não é a mão de Cláudio, é a mão de Jesus. Tocar. Eu te absolvo dos teus pecados. É assim? Então, aquele chão é a alma daquela mulher. A experiência é tão forte, tão verdadeira, que ela se sente realmente alcançada, tocada. Porque, minha gente, se não fosse Jesus, ela nem estaria salva nesta vida e nem estaria redimida para a vida eterna. A experiência de quem escuta 2000 anos depois, se não for muito bem rezada, pode parecer apenas uma narração, que não fez nada comigo. Eu não fui este chão. Eu não ofereci este terreno para Jesus colocar o dedo. Me poupe, né? Se essa palavra, que é a palavra de Deus, não for impactante para nós, a gente só vem escutar a história. Eu sou ela. Eu sou o chão. E o dedo de Jesus está sobre o meu chão, reescrevendo, me perdoando. É por isso que lhes digo, viu, com muito carinho, as almas mais difíceis de conduzir, eu sou pastor, protestante não, viu? Pastor padre. Eu sou pastor de almas há 11 anos. Não é muito nem pouco, é bom. 11 anos já é bom. As pessoas mais difíceis de pastorear são aquelas pessoas que não se confessam. Difícil. Alguns têm medo. Não precisa ter medo, não. Outras é por orgulho mesmo. Outras é porque querem jogar na cara dos padres que os padres também são pecadores. Qual é a novidade disso? Na igreja todo mundo se confessa, meu filho. Do Papa até Dona Mariazinha, pobrezinha que mora ali na favela. Todo mundo na igreja se confessa. Bem-vindo. Todo mundo. Então, as almas mais difíceis de conduzir são aquelas que não querem se confessar. Difícil. Muito duras. Escreve no chão como quem toca o fundo das coisas, como quem ouve com os dedos a dor que não cabe em palavras. No silêncio, o chão se torna um espelho, reflete os rostos endurecidos dos que acusam, mas também revela um outro rosto, o rosto da mulher que ainda não sabe que Deus habita nela. Mas vai saber, né? Porque ela pensa que é só uma pecadora desgraçada e Jesus está ali para dizer, não, você é minha, eu lhe criei, eu vou mostrar a você que você é minha. Você não pertence a eles. Não pertence ao homem com quem você adulterou. Não pertence nem a seu esposo. Você pertence a mim. Você é minha. Eu lhe criei. Eu lhe criei com esse dedo aqui. Vai lá para o Gênesis. Foi que Deus fez para poder modelar o homem. O gesto ali é antropomórfico.
né? Gestos humanos aplicados a Deus. Deus pega no barro, não é assim? Deus faz com a mão. Então eu posso confiar em Deus, foi Ele que me fez, foi Ele que me criou, né? E Jesus quer, com a sua graça, fazer com que a mulher experimente isso, que ela é amada, né? O como Eckhart diz, que a mulher saiba que Deus habita nela. Deus nasce na alma que se esvaziou de tudo, e agora neste esvaziamento da mulher, no fim do nome, no fim da força, é que o verbo pode ser gerado nela, porque ela está esvaziada. Não existe condenação, porque ali Deus não é lei, é origem. Não é palavra que pesa, é silêncio que recria. É neste momento em que ela não é aceitável, que ela ouve a palavra que a aceita, que a recria. Não como justificação do seu erro, mas como reintegração do seu ser. Ela já não é apenas a adúltera, a mulher qualquer. Né? Ela é uma com Deus, no fundo mais fundo de si. Nem eu te condeno, vai, e não tornes a pecar. Não é sentença, é envio. Olha que forte, né? Essa palavra de Jesus é uma nova sentença? Não, é um envio. Vai, eu te reenvio. É o chamado para viver a partir da graça radical, onde o ser é maior do que o erro. E eu disse isso na missa das 8. Essas duas afirmações, viu? O ser é maior que o erro. Nós temos muita dificuldade com isso. A gente torna a pessoa igual ao seu erro. O ser é maior que o erro. Basta uma coisinha e a gente já transforma a pessoa naquilo que ela fez. Não pode ser assim. O amor é mais antigo do que a culpa. É outro princípio fundamental. No princípio, era a culpa ou era o amor? Era o amor, Deus. O princípio cronológico, tempo. E o princípio filosófico, ontológico, fundamento. O que é o princípio? O ponto de sustento da realidade. É a culpa ou é o amor? É Deus, é o amor. Então, voltar ao princípio não é voltar à culpa, é voltar ao amor. Vocês se lembram quando Jesus foi interpelado pelos mestres da lei sobre o divórcio, querendo defender o divórcio? Qual foi a frase que Jesus usou? Qual foi o pensamento? Qual foi a verdade que Jesus revelou? Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio, olha a palavrinha aqui, cronos e fundamento. No princípio, cronos, né, tempo, e fundamento. No princípio não era assim. Quando você se deparar com o seu pecado e o pecado do outro, lembre do princípio. Qual é o princípio? É a culpa da pessoa, ela já está se sentindo culpada. Espera-se, né? Contrita. Você vai pisar mais ainda, infeliz filho do Satanás. Vai fazer isso, filho do cão? Não. No princípio era o amor e não a culpa. A cena se dissolve, os acusadores se vão, a mulher se vai, mas Deus permanece como semente silenciosa no chão da alma, escrevendo misericórdia no pó. Senhor, eu me coloco diante de ti, como aquela mulher exposta, julgada, ferida. Eu sou tantas vezes o erro que me condena, a memória que me acusa, o medo que me encurva, mas tu não gritas, não apressas o juízo, não lanças pedra alguma, apenas te abaixas e escreves no chão da minha alma, como quem sabe que ali, no mais profundo de mim, tu habitas. Senhor, liberta-me da imagem de ti que me assusta, da culpa que me paralisa, do Deus que eu inventei para me condenar. Livra-me até de ti, da ideia que eu fiz de ti, para que eu encontre o teu rosto verdadeiro, que é puro silêncio e pura compaixão. Faz nascer em mim, Senhor, o teu verbo, na pobreza do meu espírito, no vazio das minhas defesas. Gera em mim o Cristo que reconcilia e recria. Ensina-me a escutar aquela palavra que não me acusa, mas me devolve ao meu próprio ser, nem eu te condeno. Dá-me a coragem de ser, a coragem de seguir, a coragem de viver sem as pedras dos outros e sem as que eu carrego contra mim mesmo. Ensina-me a perdoar, a acolher, a amar com teu amor que nunca desiste, que escreve no pó e permanece. Findo com este verbo permanecer. Você sabe, não é? Que Jesus está no mesmo lugar esperando os próximos adúlteros? Ele está no mesmo lugar esperando os próximos adultos. Quem é que vem? Você é o próximo. Ave Maria, o pecado não, estou dizendo assim metafórico, né? Você é o próximo adúltero.
Pode chegar. Jesus está lá. Pode chegar. Jesus está prestes para perdoar você e eu e para nos dar a vida nova. Ainda vou fazer um último paralelo, né? Para ficarmos bem completinho a compreensão de como o adultério é um pecado que transcende o pecado da carne ou o pecado de quem é casado. Lembrei que no início da quaresma o Senhor me deu uma palavra de sabedoria, usei na missa, né, na missa das 5, eu acho, das 6h30, quando era 6h30, dizendo assim, que sentia Deus dizendo que queria libertar muitos casais, alguns casais, do pecado de adultério, né? Existe. E chegando hoje nessa leitura eu percebo que é muito maior. Porque adulterar, né? Adultério é uma adulteração. Adulteração do amor, adulteração das promessas feitas no matrimônio, adulterar, trocar, modificar, violentar, né? Então, os fariseus e os mestres da lei faziam isso muito bem. Ali havia uma adúltera em relação ao pecado do sexto mandamento, do casamento. Mas junto dela estavam acusadores adúlteros da lei, adúlteros da vontade de Deus, pessoas que alteram, como nós meditamos, né, dentro da homilia a Deus. Quantas vezes tu e eu também fizemos isto? Nós fomos adúlteros. Essa assembleia, a começar por aquele que o preside, quantas vezes nós somos uma assembleia de adúlteros, nós vivemos adulterando a realidade, adulterando o coração de Deus, tentando adulterar o coração de Deus, dizendo a Deus que ele deve condenar mais, dizendo a Deus que ele deve lançar mais pedras, dizendo a Deus que a gente ainda não aprendeu que as pessoas só vão mudar com uma experiência avassaladora, com a misericórdia de Deus. Hoje, na missa das 8, Deus me deu uma palavra de ciência. No fim da missa, eu disse assim, olha, era um homem, né, entre 40 e 50 anos, um homem que estava com uma crise de fé, quase perdendo a fé, mas porque estava procurando a fé apenas nos livros, nos estudos, Santo Tomás, não sei aonde, quem, não sei o quê. E no caso dele, não vai funcionar. Ele tem que recuperar a fé por meio de uma experiência com a misericórdia de Deus. Livro vem depois. Quem não fizer uma experiência com a misericórdia de Deus, não vai saber o que são essas coisas. Como diz São Paulo, não adianta, são carnais. Não são do Espírito Santo, são carnais. Então, meus irmãos, finalizemos quase a nossa quaresma com esse alcance tão potente da palavra de Deus que enche o nosso coração de esperança pela santidade. Amém.